Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, e estamos à disposição dos estimados ouvintes que necessitem ou que desejam enviar algumas de suas dúvidas, algum comentário, através do telefone 3876-6846. Estamos estudando em O Livro dos Espíritos o capítulo, a pergunta 999, relacionada com o tema expiação e arrependimento, do livro 4º, intitulado Esperanças e Consolações. Na questão 999, nós vamos encontrar o Kardec indagando aos benfeitores espirituais a seguinte questão: basta o arrependimento sincero durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele encontre graça diante de Deus? Então, será que só o arrependimento resolve todos os nossos problemas, ainda que seja um arrependimento sincero? Aí os benfeitores respondem: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado, ele tem que sofrer as consequências do seu passado. E quando os espíritos mencionam o passado, significa aquilo que de errado ele cometeu, tanto na presente encarnação quanto nas encarnações anteriores. Na questão, no item A da questão 999, Kardec pergunta para os benfeitores: se, diante disto, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria. Então, sabendo que ele vai ter que sofrer as consequências do passado, para que se arrepender? É isso que o Kardec coloca como a questão, a questão de um argumento possivelmente formulado por um criminoso. Para que eu vou me arrepender dos meus erros, se de qualquer maneira eu vou sofrer as consequências daquilo que de errado eu cometi? Aí os benfeitores respondem: tornar-se-ão mais longa e mais penosa a sua expiação. O seu sofrimento vai ser mais prolongado, desde que ele se torne obstinado no mal. Ou seja, se o criminoso se mantém persistente no mal, se ele se mantém obstinado no mal, sem o arrependimento sincero,
ele vai manter esse sofrimento, essa expiação, vai manter de maneira mais longa, de maneira mais duradoura. Muito bem. Então vejam vocês que o arrependimento, ele é muito importante na trajetória do espírito. Ou seja, aquilo que de errado nós cometemos, mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar as consequências daquilo que causamos de negativo aos outros. E quando nós reconhecemos efetivamente este mal que cometemos, e vem aquele sentimento profundo, aquele sentimento de uma análise mais prolongada, de uma análise mais racional, de uma análise também voltada para a aspiração que o espírito tem de se tornar uma pessoa melhor, de abandonar aquele período de sofrimento que nós muitas vezes passamos como consequência das atitudes ou das escolhas infelizes que fizemos. Então, quando nós temos esse sentimento sólido do arrependimento, não o arrependimento da boca para fora, não o arrependimento para agradar aqueles que nós ofendemos, aqueles que nós maltratamos, mas o arrependimento, aquela conversa íntima entre nós e Deus, sem nenhuma testemunha, sem televisão, sem internet, sem Facebook, sem nada disso. Aquela conversa íntima que nós temos com Deus. E todos nós sabemos que da parte de Deus a conversa sempre foi séria. Nós é que ainda na nossa infantilidade espiritual, na nossa imaturidade psicológica, é que consideramos que só em algumas situações é que nós devemos ser sérios, ser zelosos, ser prestimosos. Pois bem, e lá na obra O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar na primeira parte do livro, no capítulo 7 da primeira parte, nós vamos encontrar o capítulo intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Dentro desse capítulo, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, existem 3 itens: a carne é fraca, princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras e o Código Penal da vida futura. Não tem só o Código Penal da nossa Constituição Federal, não. Tem o Código Penal da vida futura. E lá no Código Penal da vida futura, o Kardec começa dizendo assim: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, com sua autoridade particular, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E esses pontos são os artigos que compõem o Código Penal da vida futura. O primeiro artigo diz assim, são 33 artigos, né? Então, logicamente que nós vamos, né, acompanhar todos hoje, e até às 3 da manhã, mais ou menos, a gente termina, né? Mas, o primeiro, eu vou ler alguns que vale a pena, né? Então, o primeiro artigo diz assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então,
aquilo que nós vamos nos encontrar na vida espiritual de acordo com aquilo que nós plantamos aqui na vida material. E nós vamos estar numa situação mais feliz ou menos feliz de acordo com o grau de maior pureza ou menor pureza que sejamos portadores. Aí o segundo artigo fala assim: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então vale a pena nós nos esforçarmos para diminuirmos as nossas imperfeições, para solidificarmos as nossas virtudes e dessa maneira, fugindo da indiferença com os sofrimentos dos outros, estendendo a mão para pelo menos diminuir esse sofrimento das pessoas que cruzam o nosso caminho. Isso vai fazer com que nós sejamos capazes de desenvolver um maior número de virtudes, e esse maior número de virtudes vai ser não só uma fonte de gozo, uma fonte de felicidade no mundo espiritual, como também vai servir para diminuir, para atenuar os sofrimentos que eventualmente ainda tenhamos pela frente. E lá no capítulo 16, ou melhor, no item 16 ou no artigo 16, o Kardec faz uma menção àquilo que nós estamos estudando referente ao arrependimento e à expiação. Marcos, você que é o nosso interlocutor para assuntos relacionados com a psicologia, com a psicanálise, eu vou ler isso que o que o Kardec comenta no item 16 e no item 17, e gostaria de ouvir os seus comentários referentes a essa psicanálise ou a essa autopsicanálise que todos nós devemos fazer, né? Muito bem. Então o Kardec diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas não basta por si só. É preciso ainda a expiação e a reparação. Se nós erramos, se nós fizemos uma escolha infeliz, muito bem, nós observamos o nosso erro, arrependemo-nos, mas só o arrependimento não basta para fazer a correção. É importante estarmos cientes que nós vamos sofrer as consequências do ato infeliz que praticamos, e para nos igualarmos às leis do universo ou às leis de Deus, nós vamos ter que reparar o mal que tenhamos feito. Aí ele continua: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque traz a esperança e prepara o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. O perdão seria, então, uma graça e não uma anulação. Olha o perdão aí de novo. E aí também entra o auto-perdão. Eu gostaria de ouvir alguns comentários seus, Marcos, referentes a esse tema, e depois nós completaremos com o artigo 17º, né, o número 17. Boa noite, fique à vontade, querido. Boa noite, Marcelo, boa noite, ouvintes, boa noite, presentes aqui, Sônia, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e com os ouvintes também.
Marcelo, eu costumo traçar um raciocínio com as pessoas com as quais eu converso sobre alguns assuntos, e principalmente este assunto de arrependimento, só que eu falo de outra maneira, mas eu começo com uma pergunta. A pergunta é: a dor é boa? Não é agradável. Mas é o seguinte, sem ela nós não teríamos o alerta de certas coisas, né? Então a dor, sem dúvida, ela nos ajuda no sentido de que ela nos mostra que algo está errado. Então, se eu ponho a mão sobre o fogo, eu vou perceber que algo está errado quando aquilo me queimar e eu, em frações de segundo, retirar a minha mão. Se eu não tiver a dor para me alertar, eu não tenho como avaliar isto, né? Aí eu sigo com uma outra. Dito isso, eu sigo com uma outra pergunta: a culpa é boa? Não. A culpa também é boa. Então, a princípio o sentimento que dá é um sentimento de dor, né? Mas eu estou querendo dizer, porque a partir do sentimento de culpa é que a gente vai se sentir tão martirizado, tão entediado, que aquilo vai servir de estímulo para nós buscarmos uma solução, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que é nesse sentido que você quer dizer, né? É nesse sentido. O que não é bom é a manutenção, tanto da dor quanto da culpa. Então, digamos que a dor, ela é boa para que você tome uma atitude, uma ação, né? Agora, a manutenção da dor, por exemplo, se eu sinto a mão pegando fogo, eu continuando a minha mão lá, a manutenção dessa dor vai me trazer grandes prejuízos. Assim como se eu não for ao médico pesquisar uma dor de cabeça, pesquisar alguma outra dor, a manutenção dessa dor vai me causar problemas. Muito bem. A culpa, ela é boa no sentido de que ela mostra para a pessoa o que ela fez de errado. E aí a manutenção dessa culpa não é boa, mas a transformação da culpa em ações é que vai fazer com que a pessoa evolua. E quais são, né? Então, quando você transforma a culpa, ela transforma-se em quê? Em arrependimento. Então, você tem a culpa, você transforma a culpa em arrependimento, e esse arrependimento depois você transforma em ações. E é isso que o homem precisa fazer para que ele possa se recuperar de algum ato errado que ele tenha feito em alguma vida. Então é por isso que a gente diz que a gente só repara as nossas ações reencarnando. Por quê? Tudo bem, você faz alguma ação indevida contra o seu próximo, você vai para o plano espiritual, chegando lá, você é colocado frente a frente com aquela situação, dizendo assim: olha, você fez isso, e a pessoa cai em si e diz: nossa, que coisa, eu fiz realmente, então deixa eu me reparar. E para ver a reparação, ela precisa encarnar novamente para tentar recuperar aquilo. E é através das ações benéficas que ela fizer a outrem, ou mesmo espiando aquilo que ela mesma trouxe a outrem, que ela vai conseguir espiar. Então, assim como nós temos aquele ditado que para conhecer alguém você tem que comer, sei lá, um saco de sal, que nós até falamos outro dia aqui, para entender o que você fez a alguma outra pessoa, tem até um ditado na língua inglesa que fala isso, que você tem que andar 1 milha dentro do sapato da outra pessoa. Então, para você andar essa milha dentro do sapato da outra pessoa, para saber onde o calo aperta, onde machuca, você tem que realmente, né, ter uma ação de andar e de andar dentro daquele sapato. Sentir na pele. Sentir na pele. E é exatamente isso que os espíritos estão falando para nós aqui. Basta arrepender-se? Não. Você tem que reparar essa prova, você tem que entender o que você fez. Muitas vezes, não obrigatoriamente, mas muitas vezes passando exatamente por aquela situação. Então, você me disse sobre a questão psicológica. Sobre a questão psicológica é isso, a gente não estimula a manutenção da culpa, mas a transformação dessa culpa em arrependimento e em ações. Eu acho que é mais ou menos isso que o plano espiritual espera de nós, quando ele nos coloca frente a nossas provas que nós temos hoje, que são exatamente expiações de coisas que fizemos no passado e que temos que agora entender por experiência própria como isso vai nos machucar e como a gente pode depois sublimar todos esses sentimentos.
Muito bom, beleza. E quando a gente fala, quando você fez esse comentário assim do caindo em si, né? Caindo em si, é que nós podemos considerar o arrependimento sincero, aquele arrependimento que vem lá de dentro das fibras mais íntimas, né? Do nosso espírito, do nosso coração, né? Como o Emmanuel costuma dizer, né? E esse sentimento é o sentimento real que vai nos mover para fazer a reparação. Não é mais ou menos isso, Marcos? Exatamente. Porque esse caindo em si, ele tem que vir acompanhado da esperança, né? Porque é uma coisa assim, um sentimento forte mesmo, né? Pelo menos é isso que eu depreendo, né? De algumas personagens que depois nós podemos citar, né? O que eu acho que faz com que haja uma demonstração de arrependimento sincero a partir de uma certa pessoa? É a transformação em ações. Enquanto ela não age para tentar corrigir aquilo que ela fez de errado, ela ainda está no campo da mágoa, no campo de remoer aquelas coisas. Quando ela transforma isso em ações, tá bom, peraí, vamos lá. Exatamente. Vamos reparar isto. Na hora que ele transforma isso em ações, é que ele está sinceramente arrependido. O espírito Miramês, ele nos diz sobre essa questão a seguinte coisa: não basta somente o arrependimento para o espírito, ele deve ser acompanhado de obras, revertendo o que antes fizera. Então veja, obras, ações, construção, né, de coisas positivas. A partir do momento que você transforma toda uma realidade negativa do passado em obras positivas no presente, aí sim você está se arrependendo e fazendo a reparação, a expiação e a consolidação dessa lição. Muito bom, Marcos. Beleza. E desse raciocínio, nessa linha de raciocínio, você me permite fazer um comentário que eu acho que você está contribuindo para esclarecer para mim, né, e para todos que estejam nos ouvindo, a diferença entre o arrependimento e o remorso. Porque o remorso, a impressão que eu tenho é que ele leva a uma inação. A pessoa fica se torturando, não é? O remorso, a culpa, elas paralisam. Enquanto que o arrependimento e essa transformação em ações, elas mobilizam. Mobilizam. Exato. Então sai daquela estase, né? Daquela estática. Muito bem. Guilherme, Sônia, vocês gostariam de fazer algum comentário? Que em seguida nós vamos dar um prosseguimento nesse 17º artigo do Código Penal da Vida Futura. Inclusive o pessoal de Brasília está ligando aí para saber o que é esse Código Penal da Vida Futura. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Capela. E eles estão preocupados, viu? Desculpe, Sônia, pois não. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Capela 105.9. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos. Boa noite, Guilherme, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Nós estamos empolgados aqui com as dissertações sobre a culpa, arrependimento, reparação. E a gente quer sempre achar uma luz no fundo do túnel. Essa é a verdade. Porque todos nós trazemos esses sentimentos em nós. Uma culpa, um arrependimento de algo que a gente tenha feito, e a gente tenta vencer as dificuldades. E para quê? Para que tudo isso? Porque nós queremos nos elevar, subir até o Pai, nós queremos deixar o nosso coração limpo, nós queremos deixar a nossa consciência leve, e para isso nós temos um caminho para seguir. E no capítulo 28 da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item que é muito interessante sobre coletâneas de preces. Qual o número do item, querido? querido? Número 73, e é exatamente pelos espíritos arrependidos. O número 73, ele faz uma instrução preliminar bem interessante, Marcelo, porque
Porque quando o espírito, apesar de ter sido mal, ele se arrepende, ele muda de categoria. E isso já é um mérito pelo arrependimento. Já é um avanço. Já é um avanço. E aqui vem um comentário da espiritualidade. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e arrependidos que pedem preces. Podem ter sido os maus, mas não o são. Mas a partir do momento que reconhecem suas faltas e as lamentam, são apenas infelizes. Alguns até mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Então, quando nós arrependemos, o peso no coração, ele se dilui e a gente percebe, a gente vislumbra aquela luz do fundo do túnel, a gente não se encontra mais na escuridão, né? Das nossas ilusões, das nossas formas de agir errôneas, e que acaba sempre tendo o nosso próximo como a vítima maior. E a felicidade já começa no momento do arrependimento. Então, um convite para nós fazermos reflexões dos nossos atos e sentir lá no fundo onde que a gente errou. Santo Agostinho, ele é um exemplo vivo de conduta para esse tipo de situação. Por quê? Porque Santo Agostinho, ele criou uma conduta de vida diária. Toda noite, ele punha em reflexão em seus pensamentos como é que foi o dia todo dele. Se ele tinha faltado com um, se ele tinha deixado de fazer algo para outro, se ele deixou de ajudar, de ser útil, se ele magoou, sem perceber, que muitas vezes é de uma forma inconsciente, mas às vezes a gente acaba incapacitando o nosso perdão, simplesmente porque o nosso orgulho não deixa. Mas Santo Agostinho tirou o orgulho de sua atitude e do seu ambiente de interior, o egoísmo também. E aí, o que ele fazia? À noite ele fazia uma reflexão do dia e no dia seguinte ele acordava e ia reparar todo aquele processo que ele achou que ficou em falta, que faltou seguir, ou complementar, ajudar, elucidar. E isso é uma conduta de vida que ele seguiu até os últimos dias da vida dele. E essa situação é o que o fez se erguer aos olhos do Pai e de Jesus. Porque a vida de Santo Agostinho não era santo até então, ele foi um playboy da época, né? Ele era uma pessoa vinda de uma família rica, o pai tinha também procedimentos não muito saudáveis, e a sua mãe, Santa Mônica, ela simplesmente rezou por Santo Agostinho por 28 anos, para que ele pudesse ter consciência que a vida que ele estava tomando não era uma vida salutar. E de repente, Santo Agostinho se transformou quando ele percebeu que tudo aquilo que ele estava fazendo ou vivendo não trazia mais nenhum tipo de felicidade, e ele se frustrou. E daí ele se modificou. É um exemplo bom para a gente começar a arrepender das nossas atitudes, como ele se arrependeu das atitudes dele. E olha que bonito o desfecho dessa história. Ele se ergueu, ele modificou-se e hoje ele é canonizado pela igreja, ele virou até um santo. Mesmo sendo que a vida dele até há um passado mais remoto, quando jovem, não era muito saudável, mas ele modificou. Mesmo processo aconteceu com Saulo, né? Que se tornou Paulo de Tarso, quando modificou-se suas atitudes. Para quem não conhece a história, Paulo de Tarso, ele era um adorador de Deus muito forte, e ele amava muito a Deus e gostava muito da religião judaica, a qual ele defendia toda a... Ele era um doutor da lei. Um doutor da lei, ele defendia o Torá, né, Marcelo? Isso. E
sabia na ponta da língua, ele gostava de declamar, de falar os conhecimentos que tinha, e realmente ele era admirado. O amor dele era tão grande por Deus e por Torá, que ele não reconheceu o trabalho de Jesus como um filho de Deus. E ele achava que era apenas um perturbador da ordem e que estava tentando destruir a Deus e o Torá. E numa dessas situações em que ele se envolveu em perseguir os cristãos, ele estava perseguindo um dos cristãos chamado Ananias. E Ananias, ele se encontrava na cidade de Damasco, onde ele teve essas notícias. E ele foi lá louco para pegar o Ananias, que era comum naquela época perseguir os cristãos e mandar para as arenas. Só que na porta de Damasco surgiu a figura de Jesus, e a única pessoa que viu foi o Paulo de Tarso, né, que naquela época se chamava Saulo. E o cavalo dele também viu, porque o cavalo empinou, o que o fez derrubar ao chão, e aquela luz tremenda, forte, praticamente o cegou, e ele ouviu a voz como um chamado, né? De intensidade tão forte que, após ele ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo apenas soltou uma frase em que ele complementou: Senhor, o que queres que eu faça? Porque ele se deu conta naquele lapso de segundo, pode ser até por uma telepatia momentânea entre Jesus e ele se deu conta que ele estava atrapalhando o trabalho de Jesus e não ajudando. E daí para frente ele parou de fazer o que ele estava fazendo, e teve uma história muito bonita. Eu gostaria que vocês lessem um livro que realmente conta a passagem dele. É empolgante o livro. Que é o livro Paulo e Estevão, né? E que mostra toda a transformação esse livro foi escrito por Emmanuel, está psicografado pelo Chico Xavier, que conta toda a transição dele. Bom, toda essa história para mostrar que ele matou muitos judeus naquilo que ele acreditava e que ele tinha fé. Mas, no entanto, ele modificou-se e lutou até o fim dos seus últimos dias pela palavra de Jesus, na corrente do bem, transformando tudo o que nós conhecemos do cristianismo hoje aqui no planeta Terra, graças a ele. Guilherme, gostaria de ouvi-lo. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Eu queria falar duas coisas, Marcelo. A primeira e a segunda. A primeira coisa é o seguinte: você disse que Kardec coloca que o arrependimento é o primeiro passo. É o primeiro passo para... Então, o arrependimento é o primeiro passo para a reparação daquilo que o espírito fez de errado, e para que ele possa encontrar uma condição melhor na vida futura. Tá. Ou na vida espiritual, se você quiser considerar dessa maneira. E quando a gente pensa na gente, né, eu acho até que Kardec foi generoso demais conosco, porque quando a gente pensa sobre isso, eu acho que o primeiro passo, e que a maioria de nós falhamos nesse primeiro passo, é o reconhecimento de que estamos errados, a percepção do erro, porque às vezes a gente faz coisas e sequer percebe que está errado. A gente pode pegar, por exemplo, André Luiz, quando desencarna e se encontra na região umbralina, no livro Nosso Lar. Ele não tinha a menor ideia que ele tinha errado. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou pecador. E lá ele era chamado de suicida. Como suicida? Então ele falhou feio em perceber aquilo de errado que ele estava fazendo. E quantas vezes no dia a dia a gente não está tratando alguém de uma forma inadequada e sequer está percebendo que pode estar magoando alguém, que pode estar agindo de uma maneira não ética com alguém. Então eu acho que a percepção de que de fato estamos errando já é um primeiro passo, e que nós erramos em
perceber. Acho que nós não percebemos muitas vezes essas falhas. Uma vez percebido, aí sim, o arrependimento sincero. A segunda coisa que eu queria falar tem a ver com a pergunta. Resumindo, a pergunta diz o seguinte: ora, então, se eu me arrepender de todo o coração, tudo bem? Não está tudo bem. É preciso expiar. Muito bem. A segunda parte da pergunta... A impressão que dá é que a gente quer fazer uma negociação com Deus, né? Exatamente. Mas ainda que fosse de verdade, Deus olhando o nosso coração e vendo o arrependimento real, ainda assim, aqui os Espíritos nos dizem, é preciso expiar. E a segunda parte da pergunta, o que fala? Então, se eu expiar, se eu pagar pelos erros que eu cometi, teoricamente, então eu não preciso me arrepender. E o que os Espíritos nos dizem? Ora, se você não se arrepender, a sua expiação vai ser mais dolorosa e mais lenta. É como criança que é colocada no quarto de castigo, você só sai daí depois de pensar. Enquanto a gente estiver lá no quarto de castigo e não tiver de fato se arrependido daquilo que fez de errado, a gente não vai sair ali do quarto. Faz todo sentido. O que não faz sentido é, poxa, mas se eu me arrependi, por que Deus é tão mal comigo que eu preciso expiar? Por que Ele vai fazer isso comigo? E agora, eu vou colocar uma opinião minha, eu queria até discutir isso com vocês. Eu percebo que é o seguinte: por que a gente precisa expiar? Algum tempo atrás a gente falou num dos programas aqui sobre a questão da memória atrelada à emoção, lembra, Marcos? Que quando a gente tem a emoção, aquilo ali de fato vai na alma, aquilo fica guardado lá dentro da nossa alma, no âmago, na parte mais profunda do nosso ser. Eu vou dar uma pausa aqui e vou lembrar que na época de Jesus, enquanto Jesus ainda não tinha sido aclamado como mestre, o ser mais elevado que naquela região existia, quem era? Era o João Batista, né? Que batizava com a água. E tantos discípulos como as pessoas que ali estavam sempre perguntavam para ele: você é o Elias? Você é o profeta? E o que João dizia? Não, eu não sou Elias. Não, eu não sou o profeta. E ele falava isso mentindo? Não. Ele, assim como todos nós, ele mesmo naquele patamar de evolução que se encontrava, também foi abençoado com o esquecimento das vidas passadas, né? Então, se um espírito da magnitude de João, por exemplo, ao encarnar aqui na Terra, precisava do esquecimento do passado para cumprir a sua missão, imagine nós. Então, se a gente não expiar, qual é a chance de numa próxima encarnação a gente cometer o mesmo erro, ainda que tenha se arrependido no fundo do coração? É muito grande. A chance é muito grande, né? E tem até alguns casos, né, Marcelo? Depois você pode falar daquele caso que o Divaldo sempre conta, daquele senhor aquela criança que nasceu sem os braços e sem as pernas. Do Chico, né? Do Chico, né? Pois é. Mas então, aí de novo eu estou falando, é uma opinião minha. Eu acho que a gente precisa expiar muito também para a gente guardar isso junto com a emoção da expiação, para isso ficar guardado na nossa alma, para a gente de fato aprender, né? E isso está guardado para as nossas próximas encarnações. Sem dúvida. Pois não, Sônia? Então, Guilherme, a gente acaba esquecendo, né? A gente esquece para fazer a prova aqui, é isso que você está dizendo. E como a gente esquece, e nós temos aquelas tendência aqui do comportamento compulsivo que a gente às vezes teima em arrastar. Então nós podemos voltar e errar tudo outra vez, não é verdade? Agora, quando a gente expia, é como se fosse um breque, né? Quando a gente expia, a gente está sendo tolhido naquela situação para que a gente não sente caia, na carne, né, querida? Justamente para a gente não caia. Aí o aprendizado é mais sólido, né? Muitos espíritos perguntam, mas por que eu? O que eu fiz de mal para merecer tamanha desilusão, né? Porque depois, quando ele acaba desencarnando, acaba descobrindo. Então é muito importante o esquecimento, com certeza é, porque senão nós vamos guardar raiva, ódio,
daquelas pessoas que nós convivemos e que foram nossos desafetos, né? E quando nós começamos a conviver e as emoções e os sentimentos, as atividades que nos convidam a sofrer aquelas consequências, aqueles problemas, a gente vai acabar compreendendo, né? E modificando a si próprio, né? Aí que vem a insistência e o mérito da gente melhorar. Então, o esquecimento é uma bênção, né? Sim, sem dúvida. Bem, amigos, nós temos um longo percurso pela frente, né? E temos muitos comentários. O assunto é empolgante quando se trata de arrependimento, expiação e reparação. E acho que valeria a pena nós fazermos uma primeira pausa musical. E então gostaríamos de fazer a primeira pausa, não é isso, Marcos? Podemos sim fazer. Eu encontrei uma música aqui no YouTube, chama Arrependido. Quem canta é Fernando Iglesias. Não é uma música espírita, são de irmãos de outras filosofias, mas mesmo assim a letra é bonita e eu achei legal a gente tocar, tá? Posso tocar? Beleza, lógico. Então vamos lá, a gente vai escutar Arrependido com Fernando Iglesias. Hoje é um dia tão comum e tão normal. Acabei de levantar, já vou sair. Tenho tanta coisa urgente pra fazer. De repente, sem nenhuma explicação, eu senti uma saudade de Jesus e dos tempos em que costumava ir à igreja me encontrar com o meu Deus e buscava santidade no viver, em que ainda costumava me ajoelhar, derramava a alma abrindo o coração. Fui lembrando de um a um dos meus irmãos e daqueles que diziam ser cristãos, que entendiam de doutrina e de crença, mas não tinham o amor em sua essência. Muito tempo se passou, estou aqui, me arrastando e tentando prosseguir. Já não sei dizer ao certo quando foi que eu deitei e logo em paz adormeci. Meu Jesus, será que posso erguer as mãos rumo aos céus e suplicar o teu perdão? Se tu vês em mim alguém que tem valor, estou indo ao teu encontro, meu Senhor, e te faço um pedido nessa hora. Quero ter de novo a paz que foi embora, me atirando aos teus pés arrependido. Quero pertencer de novo ao teu aprisco. Pai, tens visto minhas
aceita esse impuro coração que anela receber tua unção e descansa à sombra do teu grande amor. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9h50. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Os nossos programas encontram-se disponibilizados no canal do YouTube intitulado CEPT Vinhedo e também no aplicativo de podcasts encontrado tanto no iPhone quanto no... Como é que chama outro sistema lá? Do Android, o sistema Android. Muito bem. Nós estamos discutindo sobre arrependimento, expiação e reparação, e eu gostaria de fazer alguns comentários ainda sobre aquilo que tanto a Sônia, o Guilherme, o Marcos fizeram referências sobre personalidades que tiveram fatos marcantes em suas vidas e que eles souberam fazer a escolha correta do caminho da reparação. Então, eu me refiro primeiro a Pedro. Pedro, imaginem vocês, foi companheiro de Jesus. Jesus hospedava-se na casa de Pedro. Aliás, a casa não era nem de Pedro, era da sogra de Pedro, né, que certamente era uma casa um pouco maior e muitas pessoas moravam junto com a família de Pedro. E no momento crucial, no momento de mais angústias que o mestre viveu, embora Pedro tivesse afirmado que ele, se fosse preciso, morreria junto com o mestre, quando o mestre foi preso, ele ficou movido pelo sentimento de medo e ele não teve resistências e negou o mestre 3 vezes seguidas antes do galo cantar, naquela madrugada que antecedeu a morte do mestre na cruz. Mas, curiosamente, aquela negação, aquele acontecimento na vida de Pedro foi tão importante, tão emblemático, que possibilitou com que ele tivesse um sentimento de arrependimento tão fortalecido que ele tornou-se o apóstolo, após a morte de Jesus, o apóstolo que foi a base do cristianismo nascente. E Marcelo, me ajuda. Pois não. Ele percebeu que errou. Quando? Percebeu que errou, sem dúvida. Ele percebeu que errou logo que o galo cantou, né? Logo em seguida, a terceira vez que ele negou, como tinha sido previsto pelo próprio mestre. Exatamente. Né? O próprio mestre disse que ele, olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Só que aquilo causou no seu íntimo, né, Guilherme, uma tal comoção que foi um acontecimento, um sentimento tão infeliz lá eu imagino, né, no seu mundo íntimo, que isso fez com que ele jamais, a partir daquele momento, jamais viesse a abandonar o mestre no decurso dos acontecimentos que vieram
a partir do Pentecostes, a partir da instalação da Igreja do Caminho, né, que nós vemos descrito por Emmanuel na obra Paulo e Estevão, né? E qual foi a intenção dele ao negar 3 vezes? Não, a intenção foi porque ele estava com medo mesmo. Medo. Exatamente. Com medo, né? Medo. A gente vê até hoje situações parecidas, né? Mal comparando. Ele tinha medo de também de ser preso, claro. E também claro. Ir para a cruz, né? Vamos dizer assim. Mas o que você ia falar? Não, é isso. Até hoje? Até hoje a gente vê pessoas se esquivando de determinadas acusações ou tentando lavar as mãos para não ser envolvido em coisas que podem ter consequências para elas, ainda que saibam que estavam sim envolvidas, né? E vice-versa, tem as delações premiadas que estão agora em voga, né? Que sim. É ao contrário, né? Você, por favor, me diga, confesse que eu livro a tua cara, né? Não ofereceram delação premiada para Pedro, não existia talvez naquela época, mas assim, a intenção dele foi de se proteger. Sem dúvida. A delação premiada de hoje, ela, vamos dizer assim, ela ameniza o crime que os delatores estão sendo acusados, né? Mas, pelo que eu entendi, né, Guilherme, é um acordo, né? Eles têm que devolver uma parte do dinheiro que foi desviado e também eles precisam cumprir uma determinada pena, né? Pelo menos é isso que a gente tem visto, né? Sim. Bem, e a outra reflexão que vale a pena, então vejam vocês, né? Depois que Pedro negou Jesus, caindo em si, né, Marcos? Caindo em si, vírgula, Pedro chorou amargamente. Caindo em si, Judas não teve resistências e se suicidou. E voltando agora ao nosso querido Paulo de Tarso, olha só que curioso, né? Como que é a visão do mestre e que o nosso querido Rossandro compartilha conosco essa visão. Então imagine vocês, estavam lá nos primeiros tempos, né, nos primeiros meses que se seguiram após a morte de Jesus, os apóstolos estavam reunidos, desenvolvendo as suas atividades lá na Igreja do Caminho. Veio Estevão fez um trabalho belíssimo, mas o próprio Saulo de Tarso, que era doutor da lei, impôs a morte de Estevão. Ele concordou com Gamaliel negociou a vida de Pedro e de João e acabou concordando com a morte de Estevão, né? Muito bem, e o Saulo sabia disso, né? Está escrito lá no Atos dos Apóstolos, né? E Saulo sabia ou seja, havia participado, né, da acusação que acabou levando à morte de Estevão, né? Muito bem. Só que Jesus, já no mundo espiritual, observando todo aquele contexto, ele vê que o doutor da lei, embora defendesse a lei de Moisés, né, com afinco, né, com muita dedicação, ele vê no doutor da lei uma pessoa culta, inteligente, falava todas as línguas da época, né? Falava o grego, era judeu, era de origem judia, falava o grego fluentemente e ainda era um cidadão romano, que ele também era cidadão romano. Ou seja, ele não sabe disso, né? Então o Rossandro faz esse comentário, né? Ele falou, olha, Jesus pensando, olha, ele não sabe disso, mas eu vou convidá-lo para ele ser o meu CEO. Aí você me ajuda, o que é a tradução do CEO das empresas? CEO é o Chief Executive Officer, né? Então, é o chefe da execução, né? É o chefe da execução, né? Então eu vou chamar, eu vou convidar o Saulo lá na estrada de Damasco, ele não sabe ainda. Vou convidá-lo para ele, porque ele reúne todas as características de ser esse chefe de execução, né? De execução dos trabalhos, esse gestor, né? Não sei se é mais ou menos isso que faz nas empresas, né? Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele é audacioso, né? Porque se ele defendeu a lei de Moisés com tanta tenacidade, quando ele conhecer os meus ensinos, ele também vai defender com a mesma tenacidade. E, inclusive,
Inclusive, o Estevão fala isso, né? O Estevão fala, olha, Saulo é bom e generoso. Está lá no livro Paulo e Estevão. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, defenderá com a mesma aplicação, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem. Aí, quando ele encontra com o mestre, que ele tinha ido lá perseguir o coitado do Ananias, né? Quando ele encontra com o mestre lá na estrada de Damasco, e o mestre fala, não recalcitres contra os aguilhões, né? Não seja teimoso, né? Contra o estímulo que a vida está lhe dando. Por que me persegues? Não recalcitres contra os aguilhões. Aí ele simplesmente fala, Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, nessa hora, ele que tinha conhecimento de quem era o Messias, tal, ele não sabia que o Messias era Jesus, que tinha nascido numa manjedoura, que teve uma vida simples, que tinha todo aquele conhecimento. Ele imaginava outro tipo de Messias. Só que naquele momento, a luz se acendeu no seu mundo íntimo, né? Caindo em si novamente, reconheceu todos os seus erros, só que ele não ficou se lamentando. Ele não ficou naquele sentimento de culpa, não ficou se justificando, né? Olha, eu imaginava que o senhor era assim, e o senhor veio de outra maneira completamente diferente, né? E ele não teve dúvida. Ele foi lá e fez toda essa trajetória maravilhosa. Só que quando ele pergunta para Jesus, Senhor, que queres que eu faça? Jesus simplesmente fala, entre na cidade, que lá lhe será dito o que deves fazer. Agora, vamos supor que nem muitas vezes tem pessoas que procuram a casa espírita, ou mesmo frequentadores espíritas, né? Aí fazem a consulta lá do mentor, a consulta do trabalho, muitas vezes trabalho de desobsessão, a consulta aos mentores espirituais. Aí passam-se uma semana, passam-se 2 semanas, aí vem a resposta do mentor. Aí, quando nós vamos fazer essa pergunta, nós esperamos que os mentores espirituais nos forneçam um roteiro, né? Um roteiro, olha, segunda-feira você vai fazer isso, terça-feira você vai fazer aquilo, em 2015, 2016 você vai fazer isso, 2020, etc. Então, nós ficamos com esse negócio de querer um roteiro, né? Só que aí os mentores dão a seguinte mensagem. Como é que é? Ler e viver o Evangelho. Entendeu? Ler e viver o Evangelho. E muitas vezes... Oi? É fácil. É fácil, né? Exatamente. Mas muitas vezes, Marcos, nós temos esse conhecimento, só que nós não praticamos. Entendeu? Por isso que os mentores eles conhecem detalhes da nossa vida que eles, como são muito generosos, eles não ficam fazendo fofoca e falando das nossas imperfeições. Se eles resolverem falar as nossas imperfeições, meu Deus, não sobra nada, né? E às vezes falta para o ser humano, eu acho, né? É claro que nós temos que ser humildes, mas não quer dizer que a gente não tem que ter brios. Exatamente. Então, se alguém escreveu alguma coisa, tirou da cachola alguma coisa, e eu tenho o cérebro bem parecido com aquela pessoa, como é que eu não posso ler e entender aquilo? E depois de entendido, colocar em prática. Pitágoras nasceu 500 anos antes de Cristo. E Pitágoras todo mundo acredita. Tem gente que duvida de Cristo. Pitágoras todo mundo acredita. Exatamente. Aquele cara tirou da cachola dele a fórmula conhecida até hoje do teorema de Pitágoras. Sim, sim. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A gente tem que pegar aquilo ali, aprender, aplicar, e quantas vezes a gente erra, e quanto adulto até hoje não consegue fazer a aplicação daquilo, né? Então, olha como que a gente é falho em ler, aprender e colocar em prática, né? Exato. Não estão nem pedindo pra gente ver com o teorema. Já fizeram isso pra gente antes de Cristo, no caso do teorema de Pitágoras. E na época não havia números, né? Exatamente. Que era tudo com outra simbologia. Olha, eu falei que era fácil, mas espero que os ouvintes entendam que eu tava brincando, né? Porque de fácil não tem nada. Seguir o Evangelho todo dia. Se eu fosse fazer aquela meditação do Santo Agostinho lá de todo o fim do dia que eu fiz,
realmente a gente vai encontrar um monte de defeitos, né, Sônia? Mas é o roteiro para o autoconhecimento, né? Essa história aí do Santo Agostinho, né, Marcos? Pois não, querida? E sabe por que nós não conseguimos fazer isso? Porque apesar de a teoria ser muito fácil, mas na prática a aplicabilidade, ela mostra algumas dificuldades, porque nós, apesar de estarmos vivendo todos ao mesmo tempo, no dia de hoje, 21 de agosto de 2015, aliás, olha, eu já estou em 1900 ainda, em 2015, 1980. né? Em 2015, Dana Summer. todos nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Cada um enxerga aquilo que pode ver. É o prisma que você mostra de um mesmo objeto, cada um vai dar uma interpretação diferente. E na vida a gente tem essas dificuldades também. O que uns veem como um grande empecilho, outros veem como um grande degrau. O que uns veem como um patamar de conhecimento, outros veem um fardo pesado. O que uns veem a possibilidade de trabalhar e de elevar-se, outros veem uma situação de cansaço e desânimo. E isso é porque as nossas interpretações cabem a cada estágio evolutivo. Mas por que tantas diferenças entre nós? Não poderíamos ser todos iguais? Não seria fácil, né? Todo mundo andava, via a mesma coisa e fazia a mesma coisa junto, não encontraríamos diferença. Aí que está o mérito da grandiosidade, da misericórdia divina, do conhecimento, da engenharia, digamos, espiritual em todo o contexto. Porque cada um se espelha no outro. E é uma maneira da gente querer crescer. Se eu vejo que algum amigo, algum colega de trabalho age de uma maneira diferente, ele consegue ser mais organizado, ele é um espelho para nós. Para nós, o que, se eu seguir o caminho que ele está seguindo, talvez eu consiga o que ele conseguiu, né? Então, de repente, a situação mostra para a gente que nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Apesar de cutucarmos uns aos outros com as nossas dificuldades também, quando entra o orgulho e quando entra o egoísmo, nós estamos aqui para aprender a falar, aprender a entender, aprender a aplicar os ensinamentos, os comportamentos para a nossa vida. E assim a gente cresce. E quer ver uma coisa só para desfechar? Deus, na sua misericórdia profunda, Ele mandou um monte de gente para trazer como um espelho maior. E a gente nunca deixa de notar, né? Mahatma Gandhi, né? A própria Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, nós temos a irmã Dulce, nós temos os outros, Francisco de Assis, todos eles vieram para ser exemplos para nós também, exemplos das massas, né? Mas nós também temos exemplos dentro da nossa casa, dentro do nosso meio de convivência. E como diz os franceses vivem a diferença, né? Vive a diferença. Então a diferença nesse sentido, ela é positiva porque é uma maneira de uns ajudar aos outros, né? Muito bom, beleza. Pois não, Marcos? Só um comentário daquilo que você disse, Marcelo, sobre o Paulo de Tarso, né? Que quando Jesus abordou, ele falou: o que queres que eu faça, né? Que a Sônia também já tinha dito. Então, aquilo que eu havia falado, né? O que eu tinha falado antes, que é partir para ação, né? Não ficar mimimi, né? Aqui, o que quer que eu faça. Ele não ficou se desculpando. Exatamente. Ele não ficou dando justificativa, né? Exatamente. Então, quer dizer, ele teve uma atitude positiva, né? Uma atitude de colocar em prática e de se mover adiante, né? De mover adiante. Agora, é aquela história, né, Marcos? Por exemplo, se Jesus dá o roteiro da vida dele, né? Olha, a sua vida vai ser assim,
Você vai ficar 3 anos no deserto, afastado de todo mundo, você vai ser abandonado pelos seus familiares, o seu pai vai ficar envergonhado de você, os seus familiares não querem nem ouvir falar de você. Será que ele faria isso? Quando você voltar para Jerusalém, os apóstolos que você perseguia, os apóstolos vão morrer de medo de você, vão olhar você de maneira desconfiada, entendeu? Aí com muito custo você vai adquirir, vai conquistar a confiança deles, aí você vai fazer parte da igreja deles, aí você vai difundir os meus ensinamentos por toda a região do mundo conhecido, vai naufragar 2 vezes, vai ter doença, vai ser preso, vai ser apedrejado. E quando você estiver lá no fim da sua existência, que você fundou várias igrejas, você se esforçou para manter a doutrina sã, ajudando todos os companheiros dessas diversas igrejas que você fundou, quando você estiver lá em Roma, você vai conviver com um esquizofrênico de plantão. Esse esquizofrênico vai colocar a culpa do incêndio em Roma, que ele colocou fogo em Roma, e só que ele vai colocar, o Nero, ele vai colocar a culpa nos cristãos, e você vai morrer decapitado por um soldado romano. Entendeu? Então, se Jesus tivesse dado esse roteiro para ele, né, lá na estrada de Damasco, será que ele... E aí, topas? Já pensou Jesus falando? E aí, topas? Tudo bem? Beleza? Firmeza? Né? Aí o Saulo de Tarso, né, que depois é que virou Paulo, não foi na estrada de Damasco, como muitos pensam, foi muito tempo depois é que ele virou Paulo de Tarso. Inclusive foi uma homenagem que ele fez, né, muito bonita, por sinal, que se encontra lá no livro Paulo e Estevão. E ele como é que eu estava falando mesmo? Será que ele ia? Ah, sim, será que ele ia? Será que ele toparia se ele tivesse conhecimento? Provavelmente ele falaria assim: olha, mestre, vamos deixar, eu vou lá para Jerusalém, vou voltar para o Sinédrio, isso daí não é muito com a minha praia não, né? Provavelmente ele ia fazer isso. Não sei não, Marcelo. Paulo, por ser Paulo, acho que ele ia... Não, é um espírito elevado. Acho que ele fala, vamos lá. Tanto é, né, o Marcos, que aí é que eu entro que eu faço esse comentário aí, que eu até insisti com você no início, que é a história do arrependimento. O arrependimento dele é um arrependimento sincero, é um arrependimento carregado de luz, é um arrependimento disso que o Guilherme nos disse, né, de reconhecer o erro dele, né, reconhecer, se sentir envergonhado e fazer o caminho de volta, né, e se esforçar para reparar. E foi isso que ele fez o tempo todo depois, né? Bem, então só para fechar esse assunto aqui do arrependimento, para nós podermos ir para a pergunta 1000, viu, Guilherme e amigos, no 17º artigo do Código Penal da Vida Futura, o Kardec fala assim: o arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Em qualquer tempo nós podemos nos arrepender. Se for tardio, o culpado sofre por mais tempo. A expiação, o sofrimento, consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte na vida espiritual, seja numa nova existência corporal, até que os últimos traços da falta sejam apagados. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Aquele que não repara as suas faltas nesta vida, por fraqueza ou má vontade, se encontrará numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que dele tiveram queixas e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder lhes provar seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas trazem prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito,
cumprindo os deveres negligenciados ou desprezados, as missões em que se faliu, praticando o bem em contrapartida ao que se fez de mal, isto é, sendo humilde se foi orgulhoso, afável se foi áspero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi malevolente, laborioso se foi preguiçoso, útil se foi inútil, temperante se foi dissoluto, bom exemplo se o foi mal, etc. É assim que o espírito progride, tirando proveito do seu passado. Olha só que interessante, né? Eu fico imaginando né, que trabalho com câncer de mama e câncer ginecológico, né? Então você imagina, né? Lógico que eu contribuo também dessa maneira para reparar, né, os malefícios que cometi no passado. Assim como muitos colegas também de outras especialidades médicas ou de outras áreas de atuação exercem suas atividades. Por exemplo, o cara que é mecânico, hoje ele aprende a honrar o metal porque no passado ele desonrou o metal agindo como guerreiro. Então muitos que trabalham como mecânico hoje, no passado foram guerreiros. Logicamente que não significa que todo aquele que trabalha como mecânico de automóvel hoje foi um guerreiro no passado, né? Não vamos generalizar. Muito bem, Guilherme, você poderia ler para nós a questão 1000? Posso sim, Marcelo. Alô, vamos lá. Kardec pergunta: podemos nós desde esta vida resgatar nossas faltas? E aí, podemos ou não podemos? Você quer que eu leia a resposta? Então vamos lá. Vamos lá. Os espíritos nos dizem: sim, em as reparando, mas não creiais as resgatar por algumas privações pueris ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito, senão atinge o homem nem em seu orgulho, nem em seus interesses materiais. De que lhe serve para sua justificação restituir depois de sua morte o bem mal adquirido, então que se lhe torna inútil e que dele se aproveitou? De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, ou seja, coisas supérfluas que não necessitamos tê-las para viver, se o mal que ele fez a outro permanece o mesmo? De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? É bem mais profundo do que parece, né? Impressionante, né? Como que o nosso querido Kardec tem essa capacidade de se aprofundar, né? E ele faz uma menção de nos remeter a algumas outras questões, né? Então ele remete à questão 720, quando ele pergunta para os benfeitores: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de um sofrimento igualmente voluntário? Aí os benfeitores respondem: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva, a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar
de simulacro, será uma irrisão. Se a gente faz se a gente se priva de alguma coisa só para mostrar para os outros o quanto nós somos bonzinhos, o quanto nós somos generosos, isso, aos olhos de Deus, não tem nenhum mérito. Companheiros, alguém de vocês gostaria de fazer algum comentário? Eu fico vendo isso aqui, né, Marcelo? Então, por exemplo, a gente vê algumas, e de novo sem fazer juízo de valor, mas lógico, apenas comentando, algumas denominações religiosas, né, que tem algumas tá me fugindo a palavra, né, alguns hábitos dentro da denominação. Então, por exemplo, quando ele diz assim, olha, perda de um pequeno dedo trabalhando, há mais faltas do que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo do que a si mesmo. Aí me vem à cabeça aquele filme, né, o do Dan Brown, me vem à cabeça... Código da Vinci? Não vem o nome, o Código da Vinci, né, onde tem aqueles Illuminatis que ficam se chicoteando, né, sim. com o chicote com a gilete na ponta, né, eu fico, poxa, aquilo ali... ele está se machucando, é bem verdade. Mas, de fato, será que ele está se arrependendo? Será que aquilo está valendo para alguma coisa? Né? Ou usando silício. O silício, né, que eles falam, né? E por aí vai, né? Quantas coisas que a gente vê, por exemplo, promessas. Olha, eu vou alcançar determinada coisa, eu vou subir... sei lá, a escadaria da Penha. De joelho, com 3 grãozinhos de milho grudado em cada joelho. Lá no Rio de Janeiro, né? Pois é, não sei quantos degraus são. Mas assim, aqui está ensinando a gente que, de fato, isso não tem muita valia para Deus, né? Sim, sem dúvida. Essa igreja da Penha é que teve uma época que era moda casar lá, não era, Guilherme? Lá no Rio. Lá sempre foi moda casar, né? Mas ela é muito conhecida porque, por ser uma escadaria bastante íngreme e com muitos degraus, tinha muita gente que fazia... Sim, fazia as promessas. Então você ia lá e você via gente indo de joelho até lá em cima, e assim, já com o joelho sangrando. Era uma cena até impressionante. Eu me lembro de criança subir ali e ver pessoas com o joelho sangrando e continuando em carne viva porque fez uma determinada promessa, né? Normalmente por uma cura, por alguma coisa, né? Sim. Muitas vezes ainda sem fazer juízo de valor, né? Mas esses hábitos antigos, né? De promessa, muitas vezes a impressão que dá é que, fazendo uma análise racional, né? Trata-se de uma negociação que a gente está fazendo com Deus, né? E o melhor negócio que nós fazemos com Deus é ter essa conversa séria, né? Porque Ele tem a conversa séria conosco o tempo todo. E ao invés de termos esse conceito, né, de fazer negócio, né? Olha, fazer essa troca, né? Eu vou fazer isso e em troca eu dou isso. Então vale a pena nós fazermos um colóquio. Vale a pena nós fazermos um colóquio mais profundo entre Deus e nós mesmos, né? E esse colóquio mais profundo, esse diálogo mais profundo, logicamente que não tem testemunhas, né? Por quê? Porque Deus vê o que se passa em secreto. E quando nós temos esse diálogo profundo com Deus, sem testemunha, aí sim nós somos capazes de nos fortalecer e de nos modificar. Vamos fazer uma pausa musical, companheiros? Vamos sim. Marcelo, quando a gente erra, o que é melhor a gente fazer? Ficar lamentando ou seguir em frente? Adelante. Então vamos tocar em frente aqui. Vamos... Nossa, essa música é sensacional. Então, segue com vocês, tocando em frente com Almir Sater. Vamos lá, então.
depressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. Como velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa e levo 10h27. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos aqui no estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e estamos discutindo a questão 1001, aí ó, 1001, Guilherme, 1001 de O Livro dos Espíritos, dentro do livro, de um dos livros que compõem o Livro dos Espíritos, chamado Esperanças e Consolações. Na pergunta 1000 a gente devia ter cortado o bolinho, pô. Ah, é verdade. Bem, na questão 1001, Kardec quer saber dos benfeitores. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito, respondem os benfeitores, nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem
sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. Então, como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Então vejam vocês que hoje a gente não vê com tanta frequência isso, né? Mas no passado muitas pessoas doavam altas somas em dinheiro, mas essas altas somas em dinheiro só poderiam ser doadas após a morte daquela pessoa. E isso também é como se fosse uma negociação com Deus, né? Ou seja, pretextando com o objetivo de atingir o paraíso, de atingir o céu, entre aspas, né? Então, já que em vida ele não quis ou não tinha esse sentimento de dar, ele faz essa negociação com Deus, né? Ou seja, quando ele morre, os familiares eram obrigados a doarem essas altas somas de dinheiro ou altas somas de bens que ele possuía para a chamada caridade, né? Quando existiam familiares, né? Porque cada caso é um caso. Lógico. Não podemos, não deveríamos generalizar, mas já que estamos tocando no assunto, quantas vezes a pessoa falecia e deixava toda a fortuna, todos os bens acumulados para uma instituição X, e o fazia porque não tinha herdeiros, porque além de ser um acumulador, ele era uma pessoa egoísta a tal ponto que sequer tinha família, né? Sequer constituiu família, sequer conviveu com outras pessoas, né? Aqueles que têm família e assim o fazem, também há de se pensar, né? Eu vou fazer isso porque eu não quero que tenha briga, eu não quero gerar inimizade. Não quero gerar, como é que se diz? Conflito, né? Conflito dentro da minha família, por isso eu estou doando para uma instituição de caridade. Eu acho que ele vai ter muito pouca prece, né? Talvez até seja até pior, né, Guilherme? Do lado de lá, né? Mas por outro lado, como a gente estava falando, para não julgar, a gente entende que é óbvio, ainda mais hoje na situação que a gente vive, né? A pessoa que consegue fazer um pé de meia para a velhice, a gente, pelo menos aqui no Brasil, não conta com uma aposentadoria muito generosa. Né? Então, as pessoas que conseguem acumular alguma coisa para tentar viver uma velhice melhor e que, ao fim da vida, não tendo utilizado aquilo tudo, deixam para alguma instituição, né? Mas é uma reflexão individual. É como você falou, dizem que a prova da riqueza é uma das mais difíceis, né? Sim. Que tem, né? E, de fato, você ter o benefício de aqui poder ter o gozo da caridade é uma coisa maravilhosa, embora poucos percebam essa maravilha. Sem dúvida. E eu estava me lembrando aqui, viu, Guilherme, na questão anterior, quando foi citado, né, que às vezes o homem perde o dedo mínimo de uma das mãos e isso para ele é um motivo assim de que ele
conseguiu resgatar alguns males que ele havia cometido no passado, né? E nós vamos encontrar lá na literatura do Chico Xavier uma história muito bonita, muito comovente, de um homem que programou a sua reencarnação e num determinado momento da existência dele, na idade madura, né, ao redor de 30, de 40 anos de idade, ele deveria perder um dos seus membros superiores, né? Mas perdeu o membro superior inteiro. E isso deveria ocorrer como punição para aquilo que ele havia cometido no passado, que ele usava os seus braços para assinar transferências de escravos, que era a sua atividade em existências anteriores. Muito bem. Quando chega, ele faz essa programação reencarnatória e ele vem aqui pro planeta Terra. Chega aqui no planeta Terra, ele tem uma atitude e um comportamento muito elevado. Então ele acaba se tornando um modelo para sua família, um modelo para as pessoas que ele convive. Ele acaba fazendo muito bem, muita prática da caridade. Ele se envolve na sociedade ativamente, produzindo bons frutos. Muito bem. Aí o que acontece? Quando chega a idade em que ele deveria ter o seu membro superior decepado, ou ter o acidente com o seu, que vitimaria, ou que mutilação, ou que levaria à mutilação do membro superior. Obrigado, Sônia. Ele tem um acidente apenas tendo subtraído o 5º dedo de uma das suas mãos. Ou seja, ele perdeu apenas o dedinho mínimo. E isso aconteceu por quê? Por causa daquele ensinamento evangélico, daquele ensinamento de Deus, quando nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Ou seja, ele teve um comportamento tão elevado, tão voltado para a prática do bem, que ele adquiriu méritos para que a misericórdia de Deus diminuísse, atenuasse o seu sofrimento e, ao invés de perder todo o membro superior, ele acabou tendo apenas mutilado o dedo mínimo de uma das mãos. Pois não, querida? Sabe que isso faz perceber que nós somos acompanhados, vigiados o tempo todo, que nós somos assistidos o tempo todo, que como se fosse uma tela de TV, né? Que nós somos, inclusive, inspirados, auxiliados, e nesse conjunto todo, do agravante do seu passado, ele sofreu a misericórdia divina, uma atenuação da sua pena. Então, veja, nós podemos ser perdoados, não precisamos morrer para receber o perdão de Deus, né? Nós já somos perdoados desde já, quando ele tomou umas atitudes terrenas na sua vida, após a vida em que ele cometeu tantas agressões, tantas infrações, ele conseguiu ter um atenuante de não perder o braço, mas perder a mão. E perder o braço é a valorizar. Você vê, olha, usar um membro de forma indevida e prejudicando o seu próximo, até isso leva em conta as dificuldades que você deve ter em saber usar o membro, né? Usar o membro de uma forma correta. E é uma maneira da gente compreender que tudo na vida, aos olhos de Deus, é vigiado e que não vai subir, né, até aos céus ou planos superiores até não pagar a última moeda, o último centil. Muito bem. Então vamos para a questão 1002, é isso, Guilherme? Isso. Então vamos lá. Vamos lá, eu vou ler aqui para... 1002, vamos lá.
O que deve fazer aquele que, na hora da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las. Arrepender-se basta, nesse caso, e os Espíritos nos dizem, o arrependimento apressa sua reabilitação, mas não o absolve. Não há diante dele o futuro que não lhe é jamais fechado? Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe fecha? Isso, lê a tua... o arrependimento, os benfeitores espirituais respondem, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe fecha. Que jamais se lhe fecha, né? Uma interrogação. O que eu acho que ele está querendo dizer é que o arrependimento vai ser um passo inicial para apressar a reabilitação, mas lógico que não vai absolvê-lo, né? Mesmo porque ele só se arrependeu no momento da morte, né? Às vezes, muitas vezes movido pelo medo do desconhecido, pela insegurança, aquela coisa toda. Agora, diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe fecha, ou seja, diante dele, chegando lá no mundo espiritual, ele tem um futuro pela frente, e esse futuro jamais vai fechar para si. Esse futuro jamais vai fechar para si. E como o futuro jamais fecha para cada um de nós, nós vamos ter a ocasião de poder colocar em prática aquele pensamento do Chico, né? Ou seja, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo, mas sempre podemos começar agora e construirmos um novo final. Acho que esse pensamento vale para essa situação também, né, Guilherme? Sim. E também voltando na questão da memória, né, da absorção real do aprendizado, você imagina alguém que matou, na hora da morte ele vai e se arrepende, né? Poxa, mas ele matou, ele teve como é que se diz? Coragem de tirar a vida de um semelhante. Então, por mais arrependido que ele esteja, muito provavelmente desencarnando e no reencarne posterior, ele vai, talvez, cometer o mesmo erro, né? Porque ele ainda não aprendeu que aquilo de fato não se deve fazer. Aquilo ali não ficou gravado em algum lugar mais profundo para nas próximas reencarnações ele ter aprendido aquilo. Sem dúvida. A gente lembra que no programa passado a gente falou daquela criança que com 6 meses, se não me engano, né, falava, que com 1 ano falava 3 idiomas, que com 4 anos estava, enfim, é um coreano, que eu não vou saber falar o nome dele de novo. É o coreano também. Mas você vê, né, ele veio para cá já com essa parte intelectual incorporada, aprendida. Hiperdesenvolvida. E da mesma maneira que a gente consegue fazer isso com a parte intelectual, a gente consegue também fazer isso com a parte moral. Então tem gente que chega aqui e é incapaz de matar uma mosca. Sem dúvida. Né? É incapaz de matar uma formiga. Eu lembro até da história do Chico, né, que tinha baratas na gaveta dele, né, que todo mundo fala, Chico, pelo amor de Deus, o que é isso, essas baratas? Não, deixa elas aí, tadinha. Ele convivia com todos os animais assim de uma maneira totalmente pacífica, né? Ele não tinha essa coisa. Então, para ele isso já estava gravado, não precisava mais aprender. Então, o assassino na hora da morte, embora se arrependa, ele precisa espiar para de fato com a emoção aprender e gravar, né? Sem dúvida. Pois não, Sônia. A justiça, ela precisa ser completada, né? Ele morreu, quando você mata uma pessoa, você aborta a vida dessa pessoa, você está tirando toda uma sequência de um planejamento. E isso vai afetar os familiares, o próprio progresso do espírito. Então tem que ter uma nova reavaliação e tem que ter uma justiça para essa situação. Senão ficaria muito
muito fácil a gente errar e se desculpasse e ficava por aí mesmo. Desculpa, viu? Matei você, mas Matei estava nervoso naquele momento. Foi sem querer. Foi sem querer. Então, é exatamente esse o valor está na pedir desculpa, na reparação do arrependimento, em pedir desculpa e na reparação do mal que você fez. Então, nessa sequência toda. Mas eu queria tocar num assunto que é tão importante, os últimos momentos de vida de uma pessoa, em que ela possa trazer a consciência dela, a reavaliação de vida, que quando esses momentos que fica numa UTI muito tempo e a gente vê que essa pessoa não desencarna, né? Às vezes fica no leito, sofrendo, tem todas as condições negativas para condições de vida, mas o corpo resiste e mantém-se ainda preso ao solo. Esses momentos, gente, é um momento crucial para um espírito fazer reflexões de vida e arrepender, porque o arrependimento é o primeiro degrau da sua evolução. Ele, arrependido, ele vai em outras estações, em outras dimensões melhores, acolhedoras dentro da casa do meu Pai. Como diz Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Muito pelo contrário, daquele espírito que não se arrepende de nada, com certeza ele não vai conseguir ascender a planos melhores, a planos espirituais mais elevados. Ele vai estar no próprio inferno astral dele, com os sentimentos ainda que o prendem. Então, até o momento da nossa passagem, esses momentos de reflexão são imprescindíveis e nós devemos participar da forma melhor possível, orando por eles, orando de coração para que ajude essas dificuldades. Quem são eles? Todos os que estão no asilo são uma grande parcela deles. Todos os que estão presos dentro de um presídio é outra parcela, porque tem os crimes hediondos, crimes de várias naturezas. Para quem nós devemos orar? Por todos aqueles que perderam seus familiares, que perderam as suas oportunidades de vida, perderam as suas casas, que hoje se encontram numa situação de miséria. Todos esses são dignos de nossa oração, e a nossa oração é um fortalecimento também para que eles se sustentem na vida e tragam uma reflexão de que Deus dá, Deus tira o momento que for necessário para a nossa aprendizagem, né? Muito bom, beleza, Sônia. Bem, companheiros, acho que hoje nós estamos chegando ao fim das nossas reflexões. Nós iniciaremos um novo capítulo agora, que é a duração das penas na vida futura, né? Duração das penas de acordo com aquilo que nós praticarmos aqui no encarnados, e tenho certeza que vai ser um assunto palpitante que poderemos desenvolver a partir da próxima semana. Então gostaria, se algum dos nossos colegas tiver mais algum comentário, fiquem à vontade, e gostaria de me despedir desejando um final de semana proveitoso, um final de semana em que possamos efetivamente refletir cuidadosamente sobre a vida futura e também colocar em prática as virtudes que todos nós somos capazes, sem exceção, de desenvolver. Então nos despedimos, deixando um abraço carinhoso e até a próxima semana. Guilherme, suas despedidas, fique à vontade. Boa noite a todos, um bom fim de semana, até sexta-feira que vem. E falando em oração, não diminuindo a importância de orar por essas pessoas que a Sônia falou, vamos orar aqui em agradecimento antecipado às chuvas de segunda-feira que se anunciam, né? E pelo menos para quem está em São Paulo está passando realmente alguns bocados de seca, qualidade ruim do ar. Então agradecer a bênção da chuva que provavelmente, de acordo com a meteorologia, vai cair aí segunda-feira. E se Deus quiser, sexta-feira estamos aqui de novo
às 9 horas com os nossos queridos ouvintes. Pois não, Sônia, suas despedidas. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que participaram da nossa audição. Nesse momento, com tantas lições aqui ouvidas, né? Espero que possa trazer alguma luz na vida da gente, né? Para podermos conseguir seguir adiante com um coração mais cheio de esperança, sabendo que nós temos sempre as oportunidades de crescimento. Um beijo no coração de todos. Não vou fazer toracotomaia não, Marcelo. E fiquem em paz com a bênção de Deus. Marcos, suas despedidas, por gentileza. E amanhã, não percam, amanhã teremos mais um programa Mente em Prosa. Mente em Prosa a partir das 8 horas, né, Marcos? 8 horas da manhã. Eu já deixei um colchãozinho aqui para já virar a noite aqui, já tá aqui amanhã cedo. É verdade. Depressão, né? O tema amanhã vai ser depressão. A gente vai ter a